No dia do seu casamento, João olhou para o homem de 71 anos à sua frente no altar e sentiu o peso do mundo inteiro nos ombros. Aceito, disse ele com a voz a tremer ligeiramente enquanto a igreja antiga no centro de Lisboa ecoava com murmúrios baixos dos convidados. O que ninguém sabia naquele momento era que aquele sim marcava o início de uma teia de mentiras e vingança que se estenderia por 2 décadas, tecida pela própria família de João para destruir o homem que ele acabara de jurar amar. João Silva tinha 25 anos quando tudo começou. Filho de uma família pobre de Sintra, ele lutava para pagar as propinas da Faculdade de Direito na Universidade de Lisboa enquanto a mãe lutava contra um cancro que consumia as poupanças que nem existiam. O pai, desempregado há anos, passava os dias a beber e o tio Manuel era o único que parecia ter um plano para salvar a família. João era gay, mas mantinha isso escondido num armário de medo e vergonha. A sociedade portuguesa ainda olhava de lado para casais como ele e a família católica conservadora nunca aceitaria. Tudo mudou numa tarde chuvosa de março quando João conseguiu um estágio num escritório de advogados ligado a António Oliveira, o bilionário do vinho e do imobiliário, dono de vinhas no Douro e prédios inteiros em Lisboa e no Porto. António, 71 anos, viúvo há uma década, apareceu no evento de boas-vindas alto elegante com olhos azuis penetrantes que pareciam ler a alma das pessoas. Eles conversaram sobre justiça social, sobre as leis que protegem os fracos, e João sentiu algo que nunca sentira antes, uma atração misturada com admiração e talvez uma saída para o inferno da pobreza. António convidou-o para jantar no dia seguinte num restaurante discreto em Alfama. As conversas fluíram como vinho do Douro. António falava da solidão depois de perder o companheiro anos antes, da pressão de gerir um império sozinho. João falava da mãe doente, da humilhação de pedir emprestada aos vizinhos. Não foi amor à primeira vista, mas foi uma ligação profunda. 3 meses depois, António pediu João em casamento numa varanda com vista para o Rio Tejo. Eu sei, a diferença de idade é loucura, disse ele, mas pela primeira vez em anos sinto que estou vivo. João aceitou não só pelo dinheiro que salvaria a mãe, mas porque no fundo começava a amar aquele homem que o via como igual, não como um interesseiro. A família de João explodiu quando soube. O pai gritou que era vergonha um homem com o filho de outro homem. O tio Manuel ficou em silêncio por um momento, depois sorriu de forma estranha e disse que talvez fosse a vontade de Deus. Só mais tarde João entenderia o significado daquele sorriso. O casamento foi um escândalo. Jornais de fofoca chamaram de casamento por interesse a união do estudante pobre com o magnata idoso. A igreja estava cheia de amigos ricos de António, mas a família de João sentou-se no fundo com expressões de pedra. Depois da cerimónia no jardim da quinta de António no Douro, o tio Manuel puxou João para um canto. Tu fizeste bem, rapaz, disse ele em voz baixa. Agora fica perto dele, ganha a confiança e um dia vamos recuperar tudo o que ele nos tirou há 25 anos. João sentiu um frio na espinha. Que queres dizer, tio? O tio contou então a história que nunca tinha revelado. Há 25 anos António Oliveira era um empresário agressivo que comprou à força a pequena empresa de transportes do pai de João usando manobras legais duvidosas. A família perdeu tudo: a casa, o trabalho, a dignidade. O pai caiu na bebida, a mãe adoeceu. O tio Manuel jurou vingança e quando descobriu que o sobrinho era gay e bonito planeou tudo. Empurrou João para o direito, arranjou o contacto com o escritório de António. O casamento era o passo final. Fica casado, herda tudo, depois divorcia ou faz o que for preciso para ele pagar. João sentiu o chão abrir-se debaixo dos pés. Ele amava António, ou estava a começar a amar, mas agora via-se preso numa armadilha. Naquela noite na suíte nupcial, enquanto António dormia tranquilo, João ficou acordado a olhar para o teto. O preço da salvação da mãe era trair o homem que lhe dera esperança. Ele não sabia ainda que aquele conflito interno seria só o começo de 20 anos de dor, escolhas impossíveis e um amor que desafiaria todas as expectativas. Os primeiros anos de casamento foram um turbilhão de emoções contraditórias. João terminou o curso de Direito com distinção graças às ligações de António, que abriu portas que nunca sonhara. Mudaram-se para a mansão em Lisboa com vista para o Tejo, onde João tinha o seu próprio escritório e uma vida que parecia saída de um sonho. A mãe recebeu o melhor tratamento no hospital privado e entrou em remissão. João pagava as contas da família sem hesitar, mas cada euro enviado trazia uma culpa crescente. O tio Manuel ligava todas as semanas com perguntas disfarçadas. Como vai o velho? Ele já falou em testamento. João respondia evasivo, mas o nó na garganta apertava. António era carinhoso, atencioso. Levava João a viagens pelo Douro, onde visitavam as vinhas e jantavam em restaurantes com vista para o rio.
Em Coimbra passeavam pela Universidade Antiga de mãos dadas apesar dos olhares curiosos. Portugal tinha legalizado o casamento gay em 2010, mas na prática as famílias conservadoras e as pequenas cidades ainda julgavam. Em Porto, uma vez um grupo de jovens gritou insultos quando os viu beijar-se discretamente junto ao rio. António apenas sorriu e apertou a mão de João mais forte. Deixa-os, eles não sabem o que é amar de verdade. João sentia o amor crescer, mas a família não parava. Numa visita a Sintra, o pai bêbado acusou-o de ter vendido a alma. O tio Manuel levou-o para um passeio no jardim e mostrou papéis antigos. Aqui está a prova de como o António destruiu o teu pai. Agora tu tens o poder de equilibrar a balança. João recusou, mas a semente da dúvida ficou. No trabalho, João começou a advogar para as empresas de António e descobriu que nem tudo era limpo. Algumas transações beiravam a ilegalidade. Quando confrontou o marido, António suspirou. O mundo dos negócios é assim, meu amor, para proteger o que construí tenho de jogar duro. João sentiu o dilema moral. Ele era advogado para defender a justiça, mas agora defendia um império que talvez tivesse sido construído sobre injustiças. Aos 30 anos, João já era sócio júnior na firma. A vida era confortável, mas à noite acordava suado com pesadelos onde traía António e perdia tudo. Uma noite depois de uma discussão com o tio que ameaçou contar tudo à imprensa, João chorou nos braços do marido. António abraçou-o sem perguntar o motivo. Eu sei que tens os teus demónios, disse ele. Mas eu estou aqui. O amor deles aprofundava-se, mas a conspiração da família ganhava força. O tio Manuel começou a enviar mensagens codificadas com planos para transferir ações para contas secretas. João apagava tudo, mas a pressão aumentava. Num jantar familiar em Lisboa, o pai disse alto o suficiente para António ouvir. Um dia este rapaz vai acordar e ver que casou com o diabo. António riu-se, mas João viu a sombra de dúvida nos seus olhos. O preço estava a ser pago em silêncio, em noites sem dormir, em decisões adiadas. João começava a questionar se o amor conseguiria sobreviver à verdade que ele escondia. Passaram 10 anos e João já não era o estudante pobre. Aos 35 anos era um advogado respeitado que geria parte do império de António. Viajavam juntos para Madrid, para Paris, mas sempre voltavam ao Douro, onde António parecia mais vivo entre as vinhas. A saúde do marido começava a dar sinais. Pequenos problemas cardíacos obrigavam a consultas regulares. João cuidava dele com devoção verdadeira. O amor já não era misturado com dúvida, era sólido. Mas a família não desistia. O tio Manuel apareceu um dia na mansão com a irmã mais nova de João a chorar. Precisamos de dinheiro para o negócio novo, disse ele. João deu, mas o tio quis mais. Assina aqui um documento para transferir parte das ações. É só por segurança. João recusou e pela primeira vez gritou com o tio. Eu amo António, isto não é um jogo. O tio sorriu frio. Tu foste criado para este jogo, rapaz. Lembra-te da promessa. Nessa noite João contou a António parte da verdade. A minha família tem ressentimentos antigos por causa de negócios. António ouviu em silêncio, depois abraçou-o. Todos temos fantasmas do passado. O importante é o que construímos juntos. Mas a conspiração avançava. O filho de um sócio antigo de António, Pedro, um homem de 50 anos invejoso, começou a espalhar rumores na imprensa. O casamento é uma farsa, o jovem só quer o dinheiro. João processou e ganhou, mas o dano estava feito. Em Coimbra, durante uma conferência de direito, um colega sussurrou. Toda a gente sabe que tu casaste por interesse. João defendeu-se com fúria, mas por dentro sangrava. A mãe, agora curada, visitava ocasionalmente e chorava. O teu pai está a morrer de desgosto por causa disto. João sentia-se dividido entre dois mundos. Num fim de semana no Porto, o tio Manuel mostrou os papéis definitivos do plano. Quando o velho morrer, tu herdas tudo, vendes e dividimos. João rasgou os papéis na frente dele. Nunca. Mas a traição veio de onde menos esperava. A irmã enviou anonimamente documentos antigos para um jornal mostrando as manobras de António contra o pai dela. O escândalo explodiu. António ficou pálido ao ler o jornal. É verdade? Perguntou ele a João. João hesitou, depois confessou parte. A minha família planeou isto, mas eu mudei. Eu amo-te de verdade. António não gritou, apenas ficou em silêncio por horas.
O preço do segredo estava a destruir o casamento que João tanto queria proteger. Os anos seguintes foram de guerra interna e externa. João, agora com 40 anos, dedicava-se inteiramente a cuidar de António, cuja saúde declinava. Os médicos falavam de insuficiência cardíaca. Eles passavam longas semanas na Quinta do Douro, onde João lia livros em voz alta e António recordava a juventude. O amor deles era puro, agora sem máscaras. Mas a família pressionava sem piedade. O pai morreu de cirrose e no funeral o tio Manuel acusou João em frente a todos. Tu traíste o teu sangue por um velho rico. Os primos viraram-lhe as costas. Socialmente, João era visto como um interesseiro que envelheceu ao lado do bilionário. Em Lisboa, amigos afastaram-se. No tribunal, onde defendia causas de direitos humanos, colegas murmuravam sobre a hipocrisia. João questionava tudo. Teria sido melhor nunca ter casado. Mas quando António tinha uma crise e segurava a sua mão sussurrando obrigado por ficar, João sabia que o amor era real. A conspiração atingiu o pico quando o tio Manuel contratou um detetive privado para encontrar falhas no testamento de António. Eles queriam contestar alegando manipulação. João descobriu e confrontou o tio numa rua escura de Sintra. Se fizeres isso, eu denuncio-te a todos. O tio riu. Tu és um deles agora. Traidor. Numa viagem a Coimbra para visitar a universidade onde João estudara, eles pararam no jardim antigo. António disse baixinho: Eu sempre soube que havia algo errado no início. Mas o teu amor mudou-me. João chorou abraçado a ele. Eu quase destruí tudo por uma vingança que não era minha. A saúde de António piorou. Internamentos frequentes. João deixou o trabalho para ficar ao lado. A empresa começou a sofrer sem a sua mão firme. Pedro, o rival antigo, tentou uma tomada de poder oferecendo a João uma fortuna para trair. João recusou e processou-o. O confronto no tribunal foi brutal. Pedro gritou no corredor: Tu és só um interesseiro que espera a morte dele. João respondeu calmo: Eu amo o meu marido e vou protegê-lo até ao fim. Dentro de si a luta moral era feroz. Ele tinha traído a família ao escolher o amor, mas traía António ao esconder a verdade completa. Aos 45 anos, João sentia-se velho por dentro. O preço era a solidão familiar, o julgamento constante e o medo de perder o único homem que o aceitara inteiro. 20 anos depois do casamento, António estava com 91 anos, frágil, numa cama de hospital em Lisboa. João, aos 45 anos, segurava a sua mão enrugada enquanto os advogados liam o testamento. António deixava tudo a João, incluindo as vinhas, o império e uma carta pessoal. Meu amor, tu salvaste-me da solidão. Eu perdoo qualquer sombra do passado. A família de João irrompeu na sala. O tio Manuel, agora velho mas ainda venenoso, gritou: Isto é roubo. Nós planeámos isto há décadas. Ele contou tudo perante os advogados: o passado da ruína, os planos de vingança, o casamento arranjado. António ouviu em silêncio, depois olhou para João com olhos cheios de amor. Eu sempre soube, mas escolhi acreditar no teu coração. João sentiu o mundo desabar. Ele tinha vivido 20 anos entre dois fogos. A escolha final veio naquela noite. O tio exigiu que João renunciasse à herança ou enfrentaria processos intermináveis. João olhou para o marido adormecido e decidiu. Ele chamou os advogados e assinou documentos protegendo o legado de António. Depois enfrentou a família na sala de espera. Eu escolho o amor, disse ele. Vocês construíram uma vingança sobre o meu sofrimento. Eu pago o preço de perder-vos, mas ganho a minha dignidade. O tio cuspiu no chão e saiu. Os primos seguiram. João ficou sozinho com António nos últimos dias. Quando o marido morreu nos seus braços, João chorou não só de dor mas de libertação. Ele enterrou António no Douro com uma cerimónia simples, apenas amigos verdadeiros. A imprensa chamou-lhe viúvo interesseiro, mas João não ligou. Ele doou parte da fortuna a causas de saúde e direitos LGBT e viveu o resto da vida na quinta cuidando das vinhas como António sonhara. A família nunca mais falou com ele. João encontrou paz na escolha que fizera. Mas a pergunta que fica é se valeu a pena. João cometeu um erro ao priorizar o amor e a ética sobre a lealdade familiar e a vingança, ou foi a escolha certa apesar do preço pago?